Bom dia, Tiago do jornal Um Só Corpo. Conheça nosso site www.jornalumsocorpo.com. Tudo palavra. Conheça as mensagens no YouTube, Jornal Um Só Corpo. Você vai ver as mensagens da Palavra de Deus, pois somos cooperadores da obra de Deus. Facebook, Instagram, Jornal Um Só Corpo. Você verá as notícias, um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu queria trazer uma palavra que fala sobre o entendimento na Palavra de Deus. Como nós perdemos o entendimento da Palavra de Deus. E nós perdemos o entendimento da Palavra de Deus. E nós, infelizmente, quando nós perdemos o entendimento da Palavra de Deus, nós recebemos o entendimento da terra, do mundo, pela nossa vontade, não pela vontade de Deus. Então eu queria ler com vocês, para a gente entender melhor isto, Gênesis 3:6, que foi no momento que o homem, a mulher, desobedeceu a Deus e fez a sua própria vontade. O que está falando? Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Então Deus falou que a única árvore do jardim do Éden que não poderia comer era essa. Mas a gente sabe da história, senão você lê Gênesis 2, Gênesis 3, para você entender, né? Então eles, por estarem afastados de Deus, Adão e Eva, eles foram enganados pela serpente, que era o diabo, significado, né? Então o que aconteceu? Nesse momento, a gente lê aqui, para se dela obter discernimento, tomou do seu fruto. Então, discernimento, nesse momento, Adão e Eva, que foram os dois primeiros seres humanos, eles receberam o discernimento do mundo, e nesse momento o Espírito de Deus se afastou deles, que está mais para baixo. Então, o que aconteceu? Nós perdemos o relacionamento com o Pai, a nossa alma se ligou na carne e a nossa alma se desligou do Espírito, porque o Espírito de Deus saiu do homem. Então a gente ficou sem o Espírito. Verdadeiramente, a gente não tem mais Espírito sem Jesus, certo? Então nós temos a nossa alma ligada na carne. Então quando você recebe Jesus, novamente o Espírito de Deus volta a viver em você, e a palavra de Deus, ela vai te guiar, o Espírito Santo te fortalecendo, te guiando, te dando sabedoria pela palavra de Deus. Continuando essa mensagem que eu quero passar sobre o discernimento. O que aconteceu com o homem quando o homem perdeu o discernimento de Deus, né? O homem sem Deus, ele não é nada, ele está ligado na carne, está ligado nas coisas mundanas, né? E isso leva à morte, porque na palavra diz em Romanos 6:23, se eu não me engano, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado nesse momento entrou no homem, né? E aqui em Romanos 1, a partir do versículo 25, diz assim: aí o que o homem fez? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Nós não vemos isso na Índia, né? Os homens servindo, adorando boi. Isso em vários lugares do mundo, né? Você pode também adorar a imagem, você pode adorar uma televisão, ficar vibrado numa novela. Isso você está adorando, né? Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Então o que aconteceu?
Deus, ele te dá, no início, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva andarem com Deus. Mas Adão e Eva, que foi o início, eles, como dizem Romanos 3, através de um homem, o mundo inteiro pecou, né? Então, agora nós temos a oportunidade em Cristo Jesus de reverter esse quadro. Mas isso depende da vontade de cada um. Porque você agradar a Deus agora, você vai ter que desagradar a você mesmo. Por quê? Porque a sua alma está ligada na carne. E a alma ligada na carne dá frutos de pecado. E a alma ligada no Espírito dá frutos para Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que o homem começou a produzir frutos do mundo, que é o pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Isso aqui é muito sério, né? Nós precisamos ter um entendimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, para a gente poder caminhar nessa verdade. Porque quando a gente não tem entendimento, a gente não compreende. E hoje tem muitos lugares que estão se pregando apostasia. O que é apostasia? Estão se apostatando da verdade para pregar aquilo que o homem quer, né? Que é dinheiro, que é carro, que é só revelação, só essas coisas, só isso. Só isso não adianta nada. Ou seja, a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, que é 1 Timóteo 6. Então, agora Deus quer que você seja próspero, né? O que é prosperidade? Que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e essas coisas vos acrescentarei. Se você ler um pouco mais acima, a partir do Mateus 6,24 até o 32, você vai ver que a prosperidade é para você viver bem nessa terra. Ter uma casa, um carro, uma roupa, uma comida, né? Por quê? Porque agora você conheceu algo que é muito, muito, muito maior infinitamente, que é o reino dos céus. Você está transformando a sua mente, está mudando a sua mente, as intenções do seu coração, porque o Espírito de Deus está vivendo em você. Quando você aceita Jesus como seu único Deus e Salvador, e quando você começa a ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e continuar pecando, continuar fazendo as coisas desse mundo, você não vai ter entendimento da palavra de Deus, porque isso atrapalha o seu discernimento, né? Para complementar isso que eu acabei de falar, quero te levar em Romanos 12:2, que diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você não se amolda ao padrão desse mundo, quando você renuncia, que é o que eu faço, que é o que muitas pessoas estão fazendo, renunciando à nossa vontade, o nosso eu, amém? Você começa a ler a Bíblia, a jejuar, a orar, e você começa a ter um entendimento da palavra de Deus, porque você precisa estar sendo purificado, santificado pela palavra. E o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, que vai voltar a viver em você, através de Jesus Cristo, que pagou um alto preço por nós, só Jesus pagou esse preço. Não tem Buda, não tem Espiritismo, não tem Maomé, não tem ninguém. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Bíblia católica, Bíblia evangélica, né? Tudo saiu da Bíblia. Se você entender o Antigo Testamento, você vai ver que todas as religiões, seitas, tudo saiu da Bíblia, mas foi distorcido pelo homem, certo? Então, aqui está falando para você, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme a sua mente pela renovação, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós chegamos na perfeita vontade de Deus, que a gente só consegue ser perfeito em Deus através de Jesus Cristo, né? Nós vamos experimentar o melhor de Deus. O que quer dizer isso? Ser perfeito em Deus. É não fazer a nossa vontade. É estar lutando todo dia, mesmo que a gente falhe, né? Mesmo que a gente venha falhar de vez em quando. Nós temos no livro de 1 João, se eu não me engano, na palavra diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que está lá para nos defender. Quando a gente errar, nós vamos nos arrepender e nós vamos e Jesus vai ser um advogado, ele vai nos defender e nós vamos nos arrepender desse nosso pecado, entendeu? E voltar de novo a caminhar com Deus.
certo? Mas o pecado, quando você faz alguma coisa, algum pecado, alguma mente, alguma coisa que desagrada a Deus, você tem que se entristecer, você tem que se sentir triste. O Espírito Santo já está em você, a palavra está entrando em você. Então você não pode mais se agradar com as coisas mundanas, com as coisas momentâneas do mundo, e sim com a palavra de Deus. Mas isso é uma coisa que o Espírito Santo vai fazendo a obra em você, só Ele pode fazer a obra em você, só Ele muda você. Então tudo depende da sua vontade para você buscar essa verdade, né? Para finalizar, né, aqui eu já falei que a vontade, nós pecamos, né? E por isso nós fizemos a nossa vontade, então nós perdemos o entendimento do mundo. Aqui eu estou mostrando que Deus, Ele quer que você volte a pensar da forma de Deus, certo? Por que voltar a pensar da forma de Deus? Né? Isso aí nós precisamos fazer da nossa vontade, ter fé, ter vontade, ter esperança em Deus, né? Porque senão a gente não vai alcançar a salvação, não vamos alcançar uma vida que agrada a Deus, e nós vamos se tornar carnais. Nós, né, nascemos carnais, somos carnais, mas em Cristo Jesus nós temos a chance de nos transformar num ser espiritual novamente. Depois eu vou trazer uma outra passagem que fala sobre isso, que está em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35. Para finalizar, 2 Coríntios 4 diz assim: o Deus dessa era, quando na Bíblia está escrito Deus com letra minúscula, é Satanás, né? Então o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que está falando aqui? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas elas não querem se entregar verdadeiramente a Deus, né? Eu fui pela dor, né? Muitos vão pelo amor, a maioria vai pela dor. Então, no momento que eu estava muito usando droga, né, eu me afundando na droga, eu tinha um vazio muito grande antes. Muita gente conhece o meu passado, então no meu passado eu usava muita droga, eu tinha um vazio dentro de mim, e esse vazio eu preenchia com droga, com mulher, com muita coisa errada. Muitas pessoas preenchem com outras coisas, um com carro, outro com dinheiro, outro com até fazendo o bem, né? Mas sem Jesus, se você fizer o bem sem Jesus, é em vão. A palavra diz que você não vai herdar nada, você não vai receber nada, a não ser o inferno. Então, nós precisamos entender que sem a palavra de Deus, sem o conhecimento, sem a vontade, nós não vamos alcançar nada nessa vida. E tem outra, por essa nossa vontade, aqui o entendimento que o Deus cegou, o Deus desse mundo, que é Satanás, ele cegou o entendimento do ser humano. Porque a pessoa quer o pecado, a pessoa quer caminhar no mundo, a pessoa quer buscar religião, quer buscar seita, uma coisa que não leva a Deus. E muitos falam que leva, mas a palavra de Deus está aqui para comprovar que isso que eu estou falando é verdade. Então, se você tiver uma força de vontade, né, muitos infelizmente vão pela dor, às vezes as pessoas não têm força de vontade, só tem força de vontade quando está numa dificuldade financeira, quando perde um ente querido, quando alguma desgraça acontece, aí a pessoa fala: nossa, eu vou buscar Deus, ai, Deus vai me ajudar agora. Mas é necessário uma entrega. Deus é misericordioso, depois da misericórdia você vai entender que tem a graça, mas para isso é necessário uma entrega genuína de coração e mente, uma transformação, metanoia, que é mudança de pensamento para a palavra de Deus e não com os pensamentos do mundo. Amém? Que Deus abençoe você, que a quem ainda não é de Jesus Cristo, que tenha fé, tenha força, porque a raiz de todos os males na Bíblia diz que é o dinheiro. Então, não é porque você tem dinheiro que está tudo bem, que está tudo maravilha, né? Muito pelo contrário, a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, seja sábio, seja humilde, se humilhe aos pés do Senhor Jesus e busque a verdade para agradar a Deus, que é o seu Criador, o meu Criador, e para ter a eternidade no reino dos céus, no céu
com Jesus. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de conhecer o nosso site, as mensagens no YouTube, Jornal Um Só Corpo. Amém? Que Deus esteja com você em nome de Jesus. Mas isso depende de você, não mais de Deus. Depende de você. Quando você quiser Deus, Ele vai querer você. Porque na palavra diz também que Ele colocou o homem na terra para cuidar e cultivar da terra, do mundo. Então, depende de nós termos essa iniciativa. Amém? Obrigado. Bom dia.